Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá em Mapachapa, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Vladimiro Rivera, todos os irmãos lá reunidos e todos que estarão depois escutando esta atividade. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro deste ano 2023. Temos o tema As Duas Oliveiras na dispensação do reino, que foi pregada em 20 de setembro de 2015 em Villahermosa, Tabasco, México. Ele usou ali a escritura de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. E buscamos também uma escritura que ele leu, a de Zacarias capítulo 4. Vamos ler o versículo 11 ao 14, onde nos diz: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Então perguntei ao anjo: o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. As duas oliveiras na dispensação do reino. Podem sentar, por favor. Na mensagem que ele pregou de introdução na sexta-feira 18 de setembro de 2015, nos diz, intitulado As Duas Oliveiras na Dispensação do Reino, nos diz: também temos a promessa da vinda de um profeta como Moisés. Assim como houve um Moisés para a liberação do povo hebreu da escravidão do Egito, para levá-los à terra prometida. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, nos diz o reverendo William Branham na página 35 dessa mensagem: note como, de novo, nunca muda. O grande pastor profeta levou aqueles que tinham ficado com ele e com seu ministério ao Monte da Oliveira. E ele desenha uma estrela de Davi, o grande pastor profeta do qual estamos falando. Jesus viu e ouviu o Pai, o mesmo pilar de fogo, vindicando a ele, que tinha vindicado Moisés. O mesmo Deus do qual Moisés falou, veio sobre Moisés e provou pelo pilar de fogo de que ele era o Senhor que estava guiando a Moisés. Deus estava em seu pastor profeta. Ele aqui que escreve em cima: Moisés, traço, pastor profeta. 2, Jesus, traço, pastor profeta. 3, Moisés e Elias, traço, o pastor profeta. Aqui ele toma o outro pastor profeta, o grande profeta, a verdadeira ovelha, Jesus, e escolhe a 3 homens e os leva ao topo do Monte das Oliveiras, e ali vindica Jesus. E escreve Monte da Transfiguração, o Monte da Oliveira, e até se separou a si mesmo de todas as demais pessoas. Disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles olharam para cima, eles não viram nenhum homem, a não ser somente Jesus. Isso é correto. Ele era o que era. Agora, isso resolve até onde me incumbe ver? A Shequina, Moisés, na presença da Shequina no Monte Sinai. Isso mudou seu semblante. Quando ele voltou, ele teve que colocar um véu sobre seu rosto, o pastor profeta Moisés, o qual o Senhor estava dentro em uma porção, somente uma porção,
sua cara, seu rosto. Ele tinha a palavra em sua boca. Aí ele escreve a palavra encarnada, Moisés, vírgula, Jesus, vírgula, e aí um tracinho escreve, não escreve mais nada. Mas se olhar em cima, tinha escrito Moisés, Jesus, Moisés, Jesus e Moisés, Elias. Vejam aí. Nessa parte são os ministérios de Moisés e Elias. Ele tinha a palavra em sua boca, mas note, quando o grande pastor estava na presença da Shequina, o que foi que ele fez? Mudou todo o seu semblante, seu rosto. Ele não era somente uma parte de Deus. Ele não era somente uma parte de Deus, ele era tudo Deus. Ele era Emanuel. E na parte aí de mudou seu rosto por completo, aí desenha uma estrela. E continua nos dizendo o nosso irmão William aqui nessa mensagem que estamos lendo. Depois, houve um segundo Moisés, chamado Jesus Cristo, o qual realizou um êxodo espiritual, libertando o povo escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, libertando do reino das trevas e levando-os à terra prometida do reino de Deus, levando-os à terra prometida do batismo do Espírito Santo, um êxodo espiritual ao qual estiveram entrando milhões de seres humanos durante a dispensação da graça. Mas temos a promessa de que haverá um Moisés neste tempo final. As duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. Para o último dia, são os ministérios do quinto Elias e do terceiro Moisés. Já que o segundo Moisés se tornou Jesus Cristo, o terceiro Moisés será uma das duas oliveiras e o quinto Elias será uma das duas oliveiras. Não convém abrir esse mistério por completo para que não haja imitações. Portanto, não vamos dar detalhes muito claros para evitar imitações. Nessa mesma mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 31, nos diz, e note essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas. Crê você nisso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele as tirou do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos dizer muito mais sobre isso, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dele. A mesma vara que foi bênção para um se tornou uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé que o salvou condenaram o mundo. A mesma vara, o mesmo cajado que guiou Israel à terra prometida, condenou a esses que rejeitaram seguir o profeta pastor. Isso é correto. Se tornou uma vara de juízo. A natureza, note como Deus fala em sua natureza. Se somente tivéssemos o tempo, escrevi uma nota aqui. Deus falando por sua natureza. Não temos tempo para prová-lo, mas prová-lo depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele envolveu essa serpente lá no deserto. Isso fala sobre a expiação verdadeira que vinha para a doença e o pecado. Aquele mesmo cajado tinha se convertido em uma serpente diante do faraó. E o mesmo faraó tentou imitar isso com seus magos. E assim fazem os modernos faraós de hoje e crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem. Tentam imitar a mesma coisa, sem saber de onde é que vem. Escreve ali os imitadores. E lançá-lo dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre disso como o ar o é de ser enjaulado.
é verdade, mas tentam imitar, fazer uma imitação. E escreve novamente aí, imitadores. Estou na página 32, passei a página 32. Mas note, essa mesma vara, esse mesmo cajado de pastor, comeu as outras serpentes. Onde estavam aquelas serpentes? Eram varas no piso, no chão. E só uma vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas minhas palavras não passarão. Falava sobre a expiação verdadeira que viria para o pecado. Ele ali escreve a vara de Moisés. É igual Cristo, a palavra. E come as outras. E também aí escreve a vara dos magos é igual a teologia humana, a palavra de homem, as quais deixarão de existir, e somente a palavra de Deus permanecerá. E continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Também o futuro de Israel ofereceu, e ali é onde eu falei de Israel, agora no futuro. Ali foi oferecida a liberação da escravidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados da escravidão por um profeta pastor com um cajado. Vem? Estava falando do futuro libertador de Israel, da morte e do inferno, por um pastor profeta, do qual falaremos agora, para todos os que todos, assim como conhecemos Israel, não receberam a palavra do pastor profeta. Nem todo Israel recebeu. Agora, notem, eles se queixavam, quando estavam executando os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando chegou sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem a chegada de uma nova mensagem, sabemos isso. Se queixaram no deserto e morreram por milhares. Francamente, não havia nem 2 deles que jamais tenham cruzado, que foram salvos de 2,5 milhões, entre 2,5 milhões. Você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus disse isso. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e eles beberam da rocha. E ele, Jesus disse, e todos eles estão mortos. Isso está no Evangelho, vamos buscar. Porque vejam aí. Onde vamos a São João 6, 49, para ler essa porção aí. Verso 40. Versículo 45, vejam, do capítulo 6, diz: escrito está nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E que todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, mas aquele que veio de Deus, este viu o Pai. E aí desenha uma estrela de Davi. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vosso pai comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Agora vejam,
Aí, no outro lugar onde diz que nós temos Moisés, porque ele aqui, vejam, vamos ler um pouquinho mais embaixo, onde estamos lendo em Por que tiveram que ser pastores. Ele diz, e ele, Jesus disse, que é a escritura que lemos, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vem, todos eles. Note, eles se queixaram sobre a maneira provista por Deus. Essa foi a razão pela qual morreram, eles morreram. Vejam, e aí, do lado ele escreve, se queixaram do caminho provisto por Deus e foram separados eternamente de Deus. Agora, atentamente, que não lhes escape essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram sobre a maneira provista de Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Agora vejam a maneira em que eles pereceram. Eles tinham obtido a liberação do Egito, tinham comido maná, tinham visto todas as maravilhas. Mas vejam, de que valeu ter tudo isso? Se depois se queixaram e... Qual foi a queixa? Pela maneira provista por Deus. Sempre o véu de carne traz esse tropeço para os manufaturados e os incrédulos. Diga-me quando Deus usou antes um grupo para lidar. Você não encontrará na Bíblia um homem. Eles, a palavra veio a Moisés. Coré, todos sabemos que ele se juntou ele mesmo e se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa. De fazer, ter um homem, só um homem com mensagem. Ele disse, somos todos santos. Escreve um homem com uma mensagem. Somos todos santos. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos corrigir isso e fazer aquilo? Deus disse a Moisés, separa-te tu dele. Tive suficiente disto. E recorde, Judas fala sobre a mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu com Coré. E o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. E escreve, pereceram. E escreve do lado também a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora vamos ver ali um momentinho, nessa escritura que o irmão Branham ali cita, de Judas. Onde fala da contradição de Coré. É um só capítulo. Mas vejam o versículo 5. Nos fala algo ali, diz: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vejam, os mesmos que os libertou, os tirou, depois não creram, não aceitaram essa maneira provista por Deus.
E os anjos que não guardaram sua dignidade, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Agora vejam aqui, onde o irmão Branham aí está nos falando dessa parte. Diz, também sabemos o que aconteceu a Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Agora disso nos fala também em almas em prisão, em uma parte aqui, a página 31 dessa mensagem, almas em prisão, nos diz, 31 embaixo para 32, diz, notem naqueles judeus, homens educados e bem refinados, e Jesus disse, sois de vosso pai o diabo. Agora queremos imaginar que estamos num tribunal. E Deus me perdoe por tomar partido como a dele, tomar uma posição como a dele. Porém, é só um minuto para lhe mostrar algo. Se alguém vem e diz, glória a Deus, eu falei em línguas. Aleluia, eu sei que o tenho. Louvado seja Deus. Sim. Assim é? Você o tem, recebeu? Lembre-se bem daquelas pessoas de Israel. A Bíblia diz que depois que ele chamou o povo do Egito, os destruiu, porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná do céu que Deus tinha mandado para alimentá-los. Estiveram na presença do mensageiro. Até viram a coluna de fogo. Escutaram a voz de Deus e viram a confirmação. Mas por preferir crer em Coré, que disse, podem haver mais homens santos, pode haver isso e aquilo. Nós temos que ser santos também. Temos que ter essas coisas. Todas as pessoas são santas. Deus disse a Moisés, separa-te deles, foge daí. Moisés disse, todos os que estão ao lado do Senhor, venham aqui comigo. Então Deus abriu a terra e a terra os engoliu. Eles também eram pessoas boas, seguramente que eram. Eles eram pessoas de primeira classe, mas esse não era o requisito. Veja, o requisito era crer na maneira provista por Deus, a que ele estava realizando ali no meio do povo hebreu. E assim é neste tempo final. Mas não se necessitará que a terra se abra e que sejam tragados vivos ao inferno, mas que a grande tribulação, que são 3 anos e meio, vejam, entrarão vivos na quinta dimensão, porque ficarão na grande tribulação. Mas esse não era o requisito. Agora vejam o requisito, porque há requisitos, os quais vimos nesses dias, e condições, as condições. Você falou disso também, e para receber a fé de rapto, ou seja, para obter o rapto, ser transformados, ser raptados, há uns requisitos. E há umas condições também. A palavra diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Então, não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não há como evitar parte do caminho e depois chegar bem, porque ao fazê-lo, o rejeitariam a chegar à meta. É preciso vir exatamente como diz a Escritura. Aí escreve, não se pode evitar, tomar atalhos, parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado.
Aí desenha uma estrela de Davi. Se diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, então não há como se chegar de outra maneira, como isso de recebê-lo por um aperto de mãos ou por se unir a uma igreja ou denominação. É preciso vir dessa maneira. Se você não morre para si mesmo e é nascido do Espírito de Deus, então está perdido. Não há mais. E não há caminhos curtos, não há atalhos. Você diz, mas eu pertenço à igreja. Eu sei. Isso está bem. E a minha mãe? Eu não duvido nada disso. Mas eu estou falando diretamente com você. Vejam, isso é individual. Você tem que vir dessa maneira, porque não há caminhos curtos. E se você tenta chegar de outra maneira, então, no juízo, será rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe. Há um só caminho, Jesus Cristo. E Cristo é a palavra, o qual verifica, confirma tudo que ele prometeu em seu devido tempo. Entendem bem? Entendem? Bem, e desenha uma pedra angular e as eras. E agora, onde escreve, onde diz, há uma só via, um só caminho, aí puxa uma flecha, ou seja, uma linha, e escreve a citação do livro dos selos, página 131, a 134 e a 256. Agora vejam o que está nos falando aqui, nos mostrando o irmão Branham, e o que ele está nos dizendo aqui, nosso irmão William, nessa citação que ele escreve. Se para nascer de novo, há essa via que é por meio dessa árvore da vida, encarnado na pessoa de Jesus Cristo e assim obter o novo nascimento, e não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Agora, para receber o corpo eterno e glorificado, há uma via. Continua sendo a palavra. O verbo continua sendo Jesus Cristo. Continua sendo a árvore da vida. E veja as escrituras que ele cita aí, o qual corresponde para o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E essa é a via para obter o corpo eterno e glorificado e assim entrar à terra prometida do novo corpo. Página 134, que é uma das que ele escreve aí, e a página 131, onde nos fala também, a qual nos diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestidos de linho fino, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome. Em sua vestimenta, em sua coxa é nesse instrumento, no véu de carne. O que tem escrito? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Vejam, é uma das citações que ele coloca aí, onde diz, e se você tenta rejeitar, e se você tenta chegar de outra maneira, então no juízo será rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe. Há uma só via. Jesus Cristo, e Cristo é a palavra. E daí aqui escreve essa porção que acabamos de ler do livro dos selos, página 131. A segunda foi a 134, onde diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, ou que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Agora veja esse Espírito Santo, que é o verbo, a palavra, do qual nos fala a terceira citação que ele escreve aí, página 256 do livro dos selos, nos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se a maneira provista por Deus foi o cumprimento da palavra encarnada do Verbo na pessoa de Jesus Cristo, para obter o corpo eterno e glorificado, a maneira provista por Deus é o cumprimento da sua segunda vinda, o cumprimento da palavra, o Verbo, novamente se fazendo carne neste tempo final. Agora, seguimos aqui onde paramos, em por que tiveram que ser pastores, na página 33. Continua dizendo: agora, vamos ver Deus no pastor profeta nos mostrando seus planos futuros na próxima voz do sinal. Agora, observe. O vemos aí. Agora, vamos observá-lo no próximo sinal. Agora, observe, ele foi enviado aos seus irmãos que estavam em escravidão, sob servidão, levando uma mensagem de liberação. E escreve jubileu, com um sinal dado por Deus para provar suas reclamações, reivindicações. Israel foi pela sua mensagem. Aí ele escreve a mensagem do juízo que viria. Eles creram nele, todos eles, mas no tempo do entardecer, eles aceitaram pelos seus milagres, mas ao cair da tarde, quando ele deu sua mensagem, era diferente. Todos os que não creram naquela mensagem morreram. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A mensagem foi do juízo que viria. Aí que ele escreve a mensagem do juízo que viria. E aí também escreve o sinal. Ao entardecer, no tempo do entardecer, Deus saiu através do campo de Israel para investigar se o povo tinha crido na mensagem do seu pastor profeta. E todos que não tinham crido, pereceram. E escreve aí, pereceram. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William, na mensagem As Duas Oliveiras na Dispensação do Reino, que é a de introdução, a qual tomamos esses extratos, diz, continua dizendo: estes ministérios das duas oliveiras estão representados nas duas oliveiras que Salomão colocou no lugar santíssimo em forma de dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. O ouro representa a divindade, a presença de Deus, e a madeira de oliveira representa a humanidade. E essas duas oliveiras, dois querubins de madeira de oliveira, os colocou no lugar santíssimo. Ou seja, que é no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual é sua igreja, que tem que estar esses dois ministérios, o qual estava representado nesses dois querubins grandes de madeira de oliveira cobertos de ouro. Mais adiante, nessa mesma mensagem diz, assim como Pedro, Tiago e João viram Jesus glorificado, a Jesus com Moisés e Elias, também os filhos e filhas de Deus do último dia o verão. Ou seja, vejam, ver a Jesus glorificado é estar vendo ao ministério de Moisés e Elias em seu instrumento. Aí estariam vendo a Jesus glorificado. Vão ver os filhos e filhas de Deus no último dia, que estarão no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, conscientes do que está prometido para este tempo final. Ou seja, que vamos estar vendo, entendamos ou não entendamos, vamos estar vendo o Senhor vindo pela sua igreja com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, para estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois, no povo hebreu. Tão simples assim, na era da pedra angular,
é que ocorrerá o entrelace e a mudança da dispensação da graça à dispensação do reino. É na era da pedra angular onde se fechará a dispensação da graça e se abrirá a dispensação do reino. Veja, o qual isso já ocorreu. E vejam num escrito de um estudo bíblico, ele escreve na parte de trás, diz: as obras da fé de rapto foram vistas em Enoque, Elias, Jesus. Há uma vírgula em cada um. Ou seja, foram vistas essas obras da fé de rapto em Enoque, vírgula Elias, vírgula Jesus, hoje em sua igreja noiva, com o seu anjo e em Moisés e Elias, as duas oliveiras. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14, 7, do 2 ao 17, 14, do 1 ao 9, 15, do 1 ao 5, Zacarias 4, do 1 ao 14 e 3, versículo 9. Continua dizendo aí o escrito: para o fim do século XX, há um entrelace dispensacional e as obras de fé têm que estar presentes, cumprindo as promessas divinas e para o fim do século. E aí escreve Mateus 13, 30 ao 43 e várias citações aí colocaremos no estudo. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William: é aí onde a porta será fechada. E já foi fechada a porta da dispensação da graça. Mas já estarão dentro as virgens prudentes com Cristo, o esposo, que está prometido que virá sua igreja neste tempo final, na manifestação maior que tem acontecido no meio do cristianismo. Ou seja, que a manifestação maior que Deus tem neste tempo final não houve em nenhuma das eras. Continua dizendo: a amostra nos deu Cristo em seu ministério terreno, também no ministério de São Pedro e no ministério de São Paulo e no ministério do reverendo William Branham. O que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, da parte de Deus, se tornou a amostra do que Deus fará no meio da sua igreja, na era da pedra angular, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento de uma grande carpa catedral, onde foi visto que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, se moveu para um lugar pequeno, um quarto de madeira, e aí se manifestou, realizando grandes maravilhas. Portanto, estamos muito perto dessa manifestação plena de Deus. E os judeus estão muito perto da promessa da vinda das duas oliveiras para o povo hebreu. O reverendo William Branham, na página 136 e 138 do livro de citações, diz que os grandes milagres, as maravilhas serão para Moisés e Elias, para os ministérios de Moisés e Elias. É sob esse tempo que grandes maravilhas vão acontecer. Vamos ir a essa página um momentinho aí, na página 136 do livro de citações, que foi a que ele nos citou aqui. Onde nos diz a noiva, parágrafo 1208, a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus. Terão todos os ministros isso, e estamos somente esperando a vinda. Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés, aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando dos pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Agora recordem que isso é em um homem onde se cumpre essa promessa, porque Deus trabalha e sempre opera por meio de um.
Agora vamos a 138 também. No parágrafo 1236 também nos diz aí, e então ele enviará seus anjos e juntará seus eleitos dos quatro ventos desde o cabo da terra até a cabo do céu. Isso está falando da ressurreição. O arrebatamento subindo, ele enviará seus anjos para juntar. Vocês alguma vez pensaram o que são anjos? O que são anjos? Mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos, vem? Trazendo-os, juntando-os dos extremos da terra até os extremos do céu. A palavra que foi escreve Elias e foi feito escreve Moisés, manifesta na terra. Vem, o capto, a palavra foi falada, aqui se manifesta e escreve com Moisés. Aí mesmo coladinho. E em cima escreve Moisés e Elias, é igual. Ressurreição e rapto. E na página também, 105. Parágrafo 906. Ali nos diz, eu rogo que tu salvarás cada um, Senhor, que possa vir um avivamento dos justos e um grande poder venha entre a igreja pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por isso, porque tu prometeste e estamos orando, Senhor, pela terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. E aí escreve terceira etapa. E em cima escreve, grande poder virá sobre a igreja. É uma promessa. E num estudo bíblico, do lado dessa citação que colocaram ali, ele escreve a terceira etapa com as duas oliveiras. Porque tínhamos lido que esses grandes milagres e maravilhas, isso é para Moisés e Elias. E Moisés e Elias, onde os vemos? É no lugar santíssimo, onde foram colocados ali. E foram vistos ali estes dois querubins de madeira de oliveira forrados de ouro. E isso vimos que representa, diz o irmão William e o irmão Branham, que representa a madeira, a humanidade, e o ouro representa a divindade. Nosso irmão William continua dizendo aqui nessa mensagem um pouquinho mais adiante. Portanto, para alguém estão ordenados esses ministérios, ou seja, alguém os terá, diz o irmão William ali. Ou seja, que está falando de um que viria ter esses ministérios nele sendo manifestados. Portanto, para alguém, e estão ordenados esses ministérios para o tempo final, alguém terá essa bênção. E, consequentemente, a responsabilidade maior diante de Deus no programa divino. Por isso é que Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento neste tempo final. Se lemos a passagem anterior de Apocalipse 10, onde o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o livro, título de propriedade dos céus e da terra, que contém os nomes de todos os que viverão eternamente. Esse livro, que é o título de propriedade que teve Adão, mas perdeu o direito de tê-lo, e Deus o tomou e o teve em sua destra por milhares de anos. Mas regressará à raça humana neste tempo final. Por isso, Cristo, quando termina sua obra de intercessão no céu, sai do trono de intercessão, vai diante do trono e toma o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abre no céu, e depois o traz à terra e o entrega a um homem. A João Apóstolo, tipo e figura do mensageiro final, que estará na terra, no meio do corpo místico de Cristo, ao qual Cristo, anjo forte que desce do céu, quando tiver tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tiver em sua igreja, para que o coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis.
E depois, em Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que virão sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Vejam, quando ele dizia que Jesus ali, quando tomou o livro do profeta Isaías, e ele leu a parte que correspondia a ele, ler de Isaías 61, e ele diz que, fechando o livro, deu ao ministro, ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, ele, a cada vez que tomava uma escritura, podia repetir essa frase, essa oração, essa frase, porque era o cumprimento do que tinham falado e profetizado os profetas. E neste tempo final, esse instrumento pode dizer, às vezes que tiver que dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, nessa mensagem que estamos lendo de almas encarceradas, na página 29, nos diz: isso é de um extrato, ou seja, o extrato foi colocado ali no livro de citações para que tenham também o parágrafo 1002. É um extrato dessa mensagem, mas vou ler da própria mensagem. Página 114 do livro de citações, parágrafo 1002 diz: a mulher que vive nas delícias do mundo vivendo está morta. Isso é o que disse o profeta São Paulo. A mulher que vive nessa condição mundana enquanto vive e já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação e então já não haverá lugar para ela. Então, onde ela estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há forma de voltar. E tem que haver um ministério, e escreve Moisés Elias, que pregue para ela. Mas lembrem-se, nesse tempo tudo estará acabado. É uma coisa horrenda. Aí desenha uma estrela de Davi bem grande. Haverá um ministério que mostrará, e escreve Moisés Elias, grandes maravilhas. Estou citando aqui, direto da mensagem. Lá também escreve nessa porções Moisés Elias, se é que enquadra aí um pouquinho a tradução, mas onde diz ministério, aí escreve Moisés Elias. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Ou seja, ele diz aí que quando esse ministério estiver operando, já a dispensação da graça terá se fechado. O tempo já não é mais, como diz em Apocalipse capítulo 10. O tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça terminou. Está tudo terminado. O Cordeiro já tomou o seu livro. Aí escreve, num ladinho aí, Moisés Elias. E também escreve embaixo: haverá um ministério que fará grandes maravilhas para os judeus. Porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Então, prosseguiu para aqueles que estavam em prisão e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir, e escreve Moisés e Elias aí em cima. E se isso pudesse ser a terceira etapa para os que são perdidos eternamente? E se for assim? Eu espero que não seja. E se for? Pense nisso só por um minuto. E se for? Deus não permita. Eu tenho filhos, mas sim parece estar muito perto. E continua dizendo, vou até aí, chegou nesse extrato do livro de citações, mas continua aqui o irmão Branham. Diz, como que veio essa visão quando eu era um rapaz? Por que não tinha pensado nisso antes? Por que veio essa aparição no meu quarto outro dia dizendo, aqui está? Agora, por que veio essa aparição
ao meu quarto, no meu quarto isso, no livro dos selos, ele tinha falado, visto ali, quando ele diz que ali estava. E depois em perguntas e respostas ele diz o que ele não podia dizer, que ele dizia que foi Moisés e Elias, o que ele viu ali, e agora vemos que na mensagem Almas em Prisão, que foi nesse mesmo ano, ele lembra essa parte. Vejam, na 376 do livro dos selos, foi quando ele viu, diz, algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer. E aqui, vejam, em Almas em Prisão, aí ele diz, por que veio essa visão no meu quarto no outro dia? Dizendo, aqui está? Ou seja, ou no quarto, no escritório, quando ele viu ali, tudo o que se desenvolveu quanto ao sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias. E no livro do selo estou agora lendo. E quase não podia respirar. Ele estava ali em pé com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. E aí ele escreve, Elias e Moisés. O que o profeta viu. A segunda vinda do Senhor. Porque o Senhor vem com seus anjos. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso sair de casa e caminhar um momento. Pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, tu não posso dizer. Ele escreve, o que não podia dizer? O que não podia dizer, ele escreve ali. Agora, em perguntas e respostas, há uma partezinha que lemos. Também. Onde ele disse o que não pode dizer, algo assim. Que tem a ver com o que ele viu no quarto, diz, creio que é onde diz o que viu no quarto. O que foi o mesmo que viu? Agora, pregando almas em prisão. Porque esse ministério, vamos continuar aqui agora. Depois vocês o conseguem, foi lido dessa página, dessa pergunta, porque ele escreveu também o que ele viu. Estou tentando buscar rapidinho, mas se eu não, deixamos para outra ocasião. Mas isso já tínhamos lido agora. Vamos continuar aqui. Diz, por que veio essa visão? Estou agora na mensagem Almas em Prisão. Por que veio essa visão no meu quarto no outro dia, dizendo, aqui está? E está bem no meio daquelas almas perdidas. Jesus pregou a elas e foi testemunha, mas elas nunca se arrependeram. E agora, quanto mais eu prego, pior elas ficam. Não há nenhum arrependimento, nenhum lugar para isso. Vejam, não há nada de arrependimento nessas pessoas e também não há lugar para arrependimento. O Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o revelou. O anjo esteve de dia em dia dizendo essas coisas, mas depois não fez com este, ou seja, com o sétimo selo. Disse, há um silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Agora, vejam, aqui está. Tinha passado, enquanto eu lia, tinha passado as páginas e aí ficou. É a página 385 do livro dos selos.
384 embaixo dizia agora, todos estão conscientes, sabemos que algo misterioso está acontecendo, eu sei o que é. E digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora se foi, e não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Mas com esta Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Claro, se o viu, foi dito antes. Não coloque nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo numa hora muito tremenda, em um tempo quando você unicamente seja muito humilde, seja cristão e faça o esforço para viver para Deus. Viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não amam, não te amam. Não tente fazer conjecturas, porque ao fazer isso somente está manufaturando algo muito misterioso e assim se coloca a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem na tarde, algo aconteceu no meu quarto. Vejo isso foi quando estava pregando, ia pregar o sexto selo. E dali em diante, nunca poderá esquecê-lo. E ele escreve o que o profeta viu. E também faz como 2 semanas algo aconteceu. E todo o tempo que eu viver sobre essa terra, não poderei esquecê-lo. Agora, vamos continuar aqui um pouquinho mais. Nessa parte aqui, vejam, também há um escrito de um estudo bíblico, onde diz, porque recordem que Apocalipse 11, depois que Apocalipse 10 o vemos recebendo o título de propriedade e comendo, como ele diz ali, depois diz, vamos um pouquinho mais adiante um pouquinho mais atrás para voltar a repassar essa partezinha ali, onde diz, ao qual Cristo, anjo forte que desce do céu, quando tiver tomado o título de propriedade, o trará à terra, ou trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tiver em sua igreja, para que o coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que virão sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. E aí há um escrito que ele escreve em um tema de uma mensagem. O tema era o Evangelho Eterno para pregar aos moradores da terra. Ele escreve aí no meio do tema, escreve, é a pregação do juízo do sexto selo, pelas 2 oliveiras, Moisés e Elias. Mas antes será revelada a igreja noiva, sob o 7º selo, todo o juízo que virá aos moradores da terra. Vejam, qual é a pregação do juízo? Vejam, é o Evangelho Eterno, a pregação do juízo do sexto selo. Pregado por quem? Pelas 2 oliveiras, Moisés e Elias. E continua dizendo o nosso irmão William, ou seja que Apocalipse 11, as 2 oliveiras é quem come o livrinho aberto e depois tem que profetizar conforme o que está escrito nesse livrinho aberto que comeu. Apocalipse 11, veja, as 2 oliveiras é quem come o livrinho aberto. Esse é o ministério. Esse é o instrumento qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias, quem comeu esse livrinho. Na mensagem Dores de Parto, nos diz na página 27, nos diz, na igreja do mundo hoje, há 2 sistemas trabalhando. Agora, ouçam com cuidado. Agora eu vou ver se vocês vão dizer amém a isto. Há 2 sistemas trabalhando na igreja do mundo hoje. Vou tirar isso do meu ombro e então
Terminei com isso. Todos conhecemos isso. Isso é a palavra de Deus. E o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas trabalhando, tal como eles, Jacó e Esaú, um do espírito e outro da carne. E o que é Esaú e Jacó? Estavam brigando na matriz da mãe, no útero da mãe, até a hora do nascimento. E assim são os denominacionais. E a palavra brigando um contra o outro. O estiveram desde que Lutero trouxe pela primeira vez a reforma. Espero que isso seja suficientemente simples para que vocês entendam. Vejam, vem, estes homens, se eles podem captar isso e sair com isso, eles podem dar mais sentido do que isto. Veja, trazê-lo a um lugar onde eu somente quero lançar essa semente, mas espero que eles tragam a vida. E escreve a cumprimento. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam num escrito atrás, se referindo a essa página. Ele ali, nosso irmão William, escreve: eu lanço, e ele escreve semeio, em cima de eu lanço. Tudo isso é inscrito. Eu lanço a semente e em cima escreve. E em cima, semeio, planto. E na semente escreve a palavra. Outro escreve Moisés e Elias, traz a vida. E escreve a cumpre, a torna a realidade. Ou seja, corrido. Eu lanço a semente, outro atrás a vida. E nas partes de cima escreve, semeio a palavra. Moisés e Elias a cumpre, a torna a realidade. E vejam no escrito também de um estudo bíblico. Ele escreve, a promessa dessa era será confirmada à noiva, e então é a ressurreição, transformação e rapto. Ou seja, que primeiro tem que ser o quê? Confirmada. O qual, vejam aqui, nos diz, eu somente quero lançar essa semente, mas espero que eles tragam a vida. Ou seja, confirmem e tragam ao cumprimento, que foi que escreveu ali. A cumprimento. Estou lendo novamente em dores de parto. 27 embaixo, passo a 28. Diz, note, sempre foi assim. Essa é a razão pelo qual ela está tendo dores de parto, porque há uma briga em seu interior, um combate em seu interior. Há um Esaú. E aí, lembrem que tinha dito que esses são os denominacionais. Há um Esaú, simplesmente um homem do mundo, muito religioso. E ele está muito bem, bom indivíduo, limpo, tão moral como possa ser, mas ele não sabe nada acerca do direito de nascimento. Ele é nascido dessa forma, ele está formado dessa forma. E Jacó, não me interessa o que ele seja. Ele quer essa primogenitura. Ele é espiritual. E esses dois estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado, chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E desde o ventre da igreja estão por sair. Anotem minhas palavras. O mundo, a palavra tem que dar à luz à igreja noiva a palavra. A igreja tem que ser dada à luz de uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras farão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés à cabeça. Ela simplesmente cresce. E mais, você tem que ter, e assim sucessivamente. Como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele. A cabeça dele virá. E aí desenha uma pedra angular. Agora, se notamos, porque está tudo ligado à cabeça. A cabeça é aqui, vira, puxando. Mas estes sistemas não crerão disso. Não crescerão disso.
porque é um sistema. E não pode produzir um joio, não pode produzir uma espiga de trigo, mas ambos estão no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses dois estão lutando. E estiveram lutando desde a primeira reforma e ainda estão lutando, bom? Não tenho que continuar nisso. Tenho? Seguramente conhece do que estou falando. Aí estamos. Aí está vosso sistema. Em que sistema você está? Vejam. Porque em um dos dois está a pessoa está. E é no sistema denominacional, representado aí em Esaú, ou é no sistema de Jacó, vamos dizer. Bom, continua dizendo, imaginem agora, se vocês fossem viver naqueles dias sob a sacudida dos profetas de Deus e da palavra para sair, de que lado você gostaria de estar lá atrás? Você tem a mesma escolha hoje. Vejam, o que você está fazendo hoje é o mesmíssimo que estaria fazendo lá. Ou seja, estaria no sistema de lá. Ela está se preparando para dar à luz a palavra perfeita daquela ocasião. E a palavra vem para a noiva palavra. Como uma mulher é parte do homem tirada dele, assim a igreja terá que ser uma igreja que more na palavra. Toda a palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nem nada que seja acrescentado a ela. Terá que ser uma palavra pura, virgem, sem adulterar. E ele escreve aí, a noiva dará luz à palavra. Continua dizendo aqui. Por isso diz nosso irmão William na mensagem que estamos lendo. Por isso diz Apocalipse 10, importa que profetizes sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11, já está profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tão simples assim. Na mensagem Paulo, prisioneiro de Cristo, ali nos diz, escutem, estamos no tempo do fim. E eu diria isso com reverência e respeito. Nesses últimos minutos que restam, vejam que Deus, para minha opinião, fará e deve fazer nesse último dia, é encontrar um instrumento para a colheita. E escreve as duas oliveiras. E escreve aí Apocalipse capítulo 14, 14 ao 16, 14 do 17 ao 20, 11 do 1 ao 14, 11 do 15 ao 19, 7 do 1 ao 17 e 14 do 1 ao 9, ao 11. É encontrar um instrumento para a colheita. E qual é esse instrumento? O ministério de Moisés e Elias. Ele tem que encontrar um instrumento para trilhar essa era. Qualquer agricultor, quando ele vai à sua colheita, ele tem que ter um instrumento com que fazê-lo. Seguramente, ele tem que ter uma foice afiada, ou algo assim, algum instrumento para debulhar o grão. E a colheita está madura. E volta a escrever Apocalipse 14. 14 ao 16 e 14 do 17 ao 20. Deus nos toma em suas mãos, faze-nos escravos do teu amor, usa-nos como ferramenta para dar a compreensão a essa terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quanto a mim, permite-me ser um prisioneiro, Deus. Se todos meus irmãos me desprezarem, se todos meus amigos me desprezarem, eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo e da sua palavra. Que eu possa estar ungido ou unido à sua palavra, pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Oremos. Gostaria de saber nessa noite, com nossos rostos inclinados, se essa ambição que temos em ser alguma outra coisa, ou talvez algo que pudéssemos pensar que seria uma coisa egoísta, gostaria de saber se não poderíamos simplesmente colocar isso de lado. Gostaria de saber se algum jovem aqui nessa noite considerará e dirá:
eu vou ser, quando crescer, eu vou ser isso assim. Gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus se movendo em sua vida e dizer, não, minhas ambições estão perdidas agora. Minhas ambições se foram agora. Nestes últimos dias passados, o Espírito Santo tem me falado. Eu quero me render a Deus para ser um instrumento de trabalho neste último dia. E ele escreve a ceifa. Último dia. E aí nosso irmão William, já nessa mensagem ao final aí, nessa parte já para terminar, diz, até onde foi aberto esse mistério das duas oliveiras, e está bem. Agora, num escrito, também, de um estudo bíblico, ele escreve ali, a igreja para ver, ou seja, para olhar o programa divino, a igreja para ver teve os 7 olhos do Cordeiro. Um em cada chifre. Em cada era, e para o último dia, terá 2 que são Moisés e Elias, as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante de Deus. Ele teve de era em era um só olho, em cada chifre, em cada era, ou seja, um mensageiro. Ou seja, teve um ministério. Mas diz para o último dia, ele diz que terão 2, ou seja, que para o último dia a igreja estará olhando, ou seja, para poder ver o programa divino, entender e receber a promessa, o que esse ministério estará trazendo, que a fé de rapto, então poderá ver através desses ministérios, terá 2. Quais 2? Os ministérios de Moisés e de Elias. Onde? Na dispensação do reino. As 2 oliveiras na dispensação do reino. E diz aí, até onde foi aberto esse mistério das 2 oliveiras está bem. Mas vejam, até o momento onde ele falou disso, como ainda não estava se realizando o cumprimento dessa promessa, ele não podia abri-lo mais. Mas que é neste tempo final onde Deus esteve nos abrindo entendimento às Escrituras e está nos dando, consequentemente, a abertura do 7º selo, que causou silêncio no céu como por meia hora. Agora é que estamos vendo e entendendo plenamente o que é o ministério das 2 oliveiras na dispensação do reino, o qual podemos novamente repetir. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, as 2 oliveiras na dispensação do reino, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.